Deus nos abençoe com a sua graça e paz. A leitura desta manhã já foi o nosso texto a estudarmos esta manhã, Tito capítulo 1. E hoje o nosso estudo vai ser no versículo 7, mas deixa eu só introduzir dizendo o seguinte: esta carta é dirigida a Tito e devemos compreender que se trata de igrejas novas. Essas igrejas tinham sido fundadas recentemente. Paulo então viajou para frente, eu não sei exatamente para onde ele foi, para continuar o seu ministério em outros locais, mas ele então deixou Tito lá como pastor, mas para ele, então em cada cidade onde tinha diversas igrejas, onde deveria, como diz no versículo 5, pôr em ordem as coisas, reconhecendo então pastores naquelas igrejas. E devemos compreender então, que a ordem na igreja depende em grande parte dos seus pastores. Precisam ser homens qualificados para este trabalho. Então, eu vou ler os versículos 5 a 7 e aí vamos meditar especialmente no versículo 7. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado por este texto da Tua Santa Palavra. Fale aos nossos corações, nos repreendendo, nos corrigindo, nos educando nos Teus santos caminhos, para que cada um de nós seja um homem de Deus e sejamos também capacitados para toda boa obra. E nós rogamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós vimos no domingo passado e também na quarta passado, nós vimos no versículo 6 que em termos de reconhecimento pastoral, a questão da família do pastor é muitíssimo crucial. Ele precisa ser um homem, primeiramente, em termos de se é casado, um homem que ama a sua esposa e que o seu coração está voltado a ela, não ela sendo o seu primeiro amor. O primeiro amor precisa ser Cristo, mas em segundo lugar, ela e nenhuma outra. Mas também, além disto, em fruto do casamento, se espera normalmente que tenham filhos, e os filhos precisam ser governados, como diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, se
o homem não sabe governar a sua própria casa, como é que ele vai cuidar de uma coisa maior, pastoreando a igreja? Ele precisa ser exemplar nisto. E aí nós chegamos no versículo 7, onde nós encontramos 5 qualidades que não devem fazer parte da vida do pastor, mas justamente porque também não deve fazer parte da vida dos irmãos da igreja. Ele diz, porque é indispensável, quer dizer, é necessário, né, que o bispo seja, e note bem o tempo presente aqui, não é porque é hoje, daqui 4 anos não é mais que ainda está qualificado. O verbo está no tempo presente, é para ser isso na hora da escolha, mas é para continuar assim também. Seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Então, o pastor é um dispenseiro. Naquela época, quando tinha escravos, o dispenseiro era um escravo que era mordomo. Ele administrava os bens do rei. Então, ele entregava para os agricultores a ferramenta necessária na agricultura, entregava para as cozinheiras o alimento para preparar para os trabalhadores e assim por diante. Ele controlava tudo isto. Então, o pastor, entre os seus trabalhos, este é de dispenseiro. Ele recebe aqui da palavra de Deus o que ele deve então entregar para a igreja, a fim de que a igreja então ela seja qualificado, preparado para o trabalho que ela tem a fazer. Ok, vamos olhar então essas 5 coisas. E nós vamos concentrar especialmente em 2. Primeiramente, não arrogante. O arrogante é uma pessoa muito egoísta, é uma pessoa cheia de si mesmo. A tendência, mesmo dos seus filhos, na hora que nasce, é ser egoísta, mas desenvolve aquela arrogância, eu sou mais do que outro. Muitas vezes é uma pessoa que fala demais, sempre está querendo que outros prestem atenção a ela. Ele não é então uma pessoa que gosta de ouvir os outros e sempre quer se exaltar. É bom lembrarmos aí Provérbios 27, versículo 2, onde Salomão nos ensina: seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Nós estamos chegando aí no tempo de campanha eleitoral, né? O que os homens gostam de fazer? Se bajular daquilo que fazem, não é? E muitas vezes não, é com o dinheiro da gente, né? Mas ainda tomam crédito como que fosse eles. O correto na igreja de Cristo não é esta arrogância, esse orgulho. O correto na igreja de Cristo é que o louvor vinha de outras pessoas, até
até os estrangeiros, né? Em segundo lugar, ele diz não irascível. O homem irado, ele gosta de uma briga. Pode ser que seja uma briga de palavras, mas quando se trata de ira, e o homem irascível é um homem irado, a primeira vez que nós encontramos ira é em Gênesis capítulo 4. Lá bem no começo da história humana, e na pessoa de Caim, onde Deus não se agradou da oferta dele, e Deus não esconde a sua rejeição da sua oferta. E aí Gênesis 4 e 5 diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Este primeiro exemplo, então, de ira termina em quê? Você sabe muito bem, né? Em ele tirando a vida do seu irmão. Desde então, os filhos de Satanás perseguindo os filhos de Deus. Muitas vezes a pessoa irada não vem a matar fisicamente com um revólver ou uma faca, tirando a vida física, mas mata com uma língua cruel. Eu passei rapidamente sobre essas duas. Eu vou dar um pouco mais de atenção neste próximo, não dado ao vinho. Primeiramente, note que não diz que proíbe o uso de vinho, mas fala contra o abuso. Resumido, a história é essa. Não é uma proibição, mas o abuso sim. Eu pessoalmente evito. O que é proibido na Bíblia, nós encontramos em, por exemplo, Efésios capítulo 5 e versículo 18, a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, diz aquele versículo. Então, se embriagar é pecado, sempre é. A bebida comum naqueles dias, especialmente por causa de problemas quanto à água, era vinho. Em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a um pastor, nesse caso Timóteo, diz a ele: não continues a beber somente água, usa um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E com isso dá para compreender que, por parte de Timóteo, o costume dele era não beber totalmente, e por isso Paulo diz: não continues a beber somente água. É o que ele estava fazendo, né? Mas Paulo ainda recomenda o cuidado de ser pouco, usa um pouco de vinho, no caso, por causa de doença que ele enfrentava. O vinho também era usado como medicina. Em Lucas capítulo 10 e versículo 34, na história do bom samaritano,
Jesus diz, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, né, para sarar onde esse homem estava ferido, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No Antigo Testamento, vinho era usado como um símbolo da bênção do Senhor, com uvas. Então podia ser feito tanto passas, que podiam ser conservadas por muito tempo sem apodrecer, como também das uvas era feito o vinho. É bom lembrar que em João capítulo 2, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho, né? No reino também nós encontramos em Isaías 25 e versículo 6, o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então, um tempo futuro, um tempo de abundância e de bênção, a palavra de Deus fala da alegria em termos de vinho. Se machucava as uvas e na hora então imediata era feito um suco de uva, mas no passado tempo começava a fermentar o açúcar, açúcar natural que tem na uva, e com o processo de tempo se tornava álcool. Se você for passar no mercantil aí e passar na fila das bebidas, dos refrigerantes e tudo, você vai encontrar lá muitos tipos de vinho, e alguns o conteúdo do álcool é grande, outros é menor, e até, eu não vou entrar nesse detalhe, mas até nos tempos bíblicos tinha diversos nomes que na Bíblia são traduzidos de vinho. Então nem toda vez que você encontra vinho é com o mesmo conteúdo de álcool em todas elas. Nos nossos tempos, você passando mesmo aí no mercantil, você tem uma infinidade de coisas que pode beber sem ser alcoólicos, né? Refrigerantes, sucos, leite, iogurtes e muitos outros laticínios. Nos tempos bíblicos tinha água e tinha vinho, ok? Eram basicamente o que tinha para beber. A primeira vez que nós encontramos embriaguez é em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio. A gente não sabe com certeza, é possível que alguns fatores de clima mudaram depois do dilúvio e passou a ter a fermentação, mas de qualquer maneira Noé plantou uma vinha e lá se encontra embriagado e nudez. Então é compreender que mesmo na Bíblia muitas vezes
a embriaguez é acompanhado por imoralidade sexual. Em Gênesis capítulo 19, você encontra as filhas de Ló embebedando ele e levando o pai a embriaguez e a incesto. Em Provérbios 21, e versículo 17, diz: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. E então aqui é a descrição de um homem que bebe em excesso e a pobreza como consequência. Então muitas são as vezes quando as pessoas não se controlam e destroem as suas vidas na pobreza por causa da embriaguez. Provérbios 23 e 29. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que demoram em beber vinho. Então, mesmo que o Velho Testamento, por exemplo, não proibiu o uso de vinho, a Bíblia foi muito claro, muitas vezes, em avisar dos perigos em conexão com isto. Na verdade, tem muito mais que até eu tinha anotado aqui que podia ser dito quanto ao vinho, mas devo dizer isso ainda. Além da questão de a pessoa pecar por embriaguez, é uma coisa que muitas vezes vicia. E além disto, como um crente no Senhor Jesus Cristo, a gente pode escapar sem beber. Eu digo sem beber bebida alcoólica. Podemos, sim. E um exemplo mau pode levar outra pessoa à embriaguez e ao vício. Então, nisto se precisa ter muito cuidado, e o melhor costumeiramente é simplesmente evitar. O próximo é nem violento, e vou tratar só um pouco quanto a isto. O violento é dado a brigar. Ele sempre está buscando debater. O violento é como lixa, sempre está lá para irritar as pessoas. Ele sempre está a provocar. Ele quer debater as passagens difíceis das Escrituras, as obscuras. Nós precisamos ter cuidado. Toda a Escritura é proveitosa, mas nós nunca devemos gastar muito do nosso esforço em cima das passagens difíceis. A ira pecaminosa, então, é aquela que leva à violência lá de Caim, e nós precisamos compreender que a gente tanto pode, e pessoas
levam à violência até agressão física, mas às vezes não é isto, às vezes é agredir com a boca, né, com a língua. O restante do nosso tempo eu quero ocupar no último aí do versículo 7, nem cobiçoso de torpe ganância. Em 1 Timóteo 3, nas qualificações pastorais, o pastor precisa ser não avarento. A palavra no original é um que não ama a prata, ou um que não ama o dinheiro. Paulo diz então que ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância, e logo em sequência, nos versículos 10 e 11, nós encontramos ele falando de pessoas que são assim. Porque existem muitos insubordinados, palavradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, e ensinando com que finalidade? Por torpe ganância. Então, bem aí no capítulo 1, nós vemos homens desqualificados quanto ao pastorado, porque são cobiçosos. E Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Agora, diversos de vocês já vieram de outras igrejas. Você já viu alguém disciplinado por ser ganancioso e avarento? Aliás, a verdade é que muitas igrejas nem disciplinam. Nós vamos ver mais em Tito sobre a disciplina depois, mas é compreender que é um pecado e é um pecado que eu diria que muitas vezes hoje a gente não tem prestado atenção a esse pecado. Como é que a gente conhece alguém que é avarento? Um rico é por necessidade um avarento, um cobiçoso? Não é uma questão, a avareza, a ganância, não é uma questão daquilo que a pessoa tem. É primeiramente, então, uma questão do coração, onde o coração está. É bom dizer que para essa pessoa tem esperança. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aliás, essa parte não é esperança, não. É tratar daquilo que é pecado e que não permite a entrada do céu. Paulo diz aos Coríntios: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, isso tem a ver com o sexo, e o segundo, nem avarentos herdarão o reino de Deus. O contrário de avareza nos ajuda a compreender, talvez um pouco melhor, o que é a avareza. E o contrário da avareza é contentamento. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5,
seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aliás, em termos do contexto, a coisa sobre a qual foi falado no versículo 4 é sobre o matrimônio, o casamento. Então, no contexto, primeiramente, o contentamento seria conjugal, mas tem a ver também com a questão de bens. E nota bem, tendo Cristo em vez de ter o inferno, já é muito motivo de contentamento. É por isso que a gente aprendeu, um tio meu, ouvindo ele sofrendo muito de um câncer, ouvi ele responder a minha querida, estou melhor do que mereço, é justamente sabendo que nós merecemos o inferno, tendo Cristo, como este versículo diz, em Hebreus 13:5. Contentai-vos, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele não diz que não vamos passar por dificuldades. Vamos. Mas ele diz, é para estar contente. Se uma pessoa não paga suas contas em dias, será que não está mostrando um problema quanto às finanças? Se uma pessoa tem muitas dívidas, especialmente para coisas que não são necessidades bíblicas, isto indica problemas. Tem muitos de vocês que não viram o estudo que eu fiz sobre finanças, eu acho que faz uns 3 anos, mas nós mostramos biblicamente que as necessidades são o comer, a água, a roupa, que Deus não quer que a gente ande nu, e o telhado, a coberta. Essas são as necessidades. E a verdade é que todos nós temos mais do que as necessidades bíblicas. Então, especialmente uma pessoa se endividando por questões de coisas que não são necessidades bíblicas, pode muito bem indicar um coração avarento. Nossos gastos refletem nossos valores, não é? Você compra aquilo que você dá valor. E é bom lembrar que todas essas coisas que a gente compra dentro de algum tempo, às vezes pouco tempo, você joga na rua no lixo. A avareza ou a cobiça envolve um desejo pecaminoso ou desejo por alguma coisa que de alguma maneira é errado. Por exemplo, você que é casado, desejar outra mulher, ou no caso de vocês mulheres, desejar outro homem, já seria avareza ou cobiça. Eu sou casado, Deus me deu uma mulher, eu preciso trabalhar, a ser contente e a promover esta união com ela.
membro da sua igreja tem um carro bom e você anda a pé. É fácil cobiçar, não é? Desejar possuir um carro em si é um pecado? Não. Mas pode se tornar pecado um desejo por uma coisa boa, se aquele desejo me consome tanto que eu deixo de ser contente com o que Deus me deu, eu passo a idolatrar aquilo. Você se lembra que nós decoramos há pouco tempo Colossenses capítulo 3, a idolatria lá, desculpe, inverti. A avareza é chamado lá de quê? Idolatria. É adorar, é se devotar, se dedicar atrás de uma coisa menos o Criador. Então, não é dizer com isso que todo desejo é pecaminoso. Você trabalhar para adquirir uma bicicleta, ou trabalhar para adquirir um carro, ou casa própria, não é que trabalhar para adquirir aquilo é pecaminoso, mas mesmo isso pode se tornar pecaminoso se consome só em fazer aquilo e negligenciar o tempo com Deus, na sua palavra e na oração, se negligenciar a frequentar os cultos da igreja, se consome só em correr atrás dos bens, já entrou na avareza. Nós encontramos alguns exemplos de avareza na Bíblia. Por exemplo, lá no Velho Testamento, Acabe, o rei de Israel, um rei muito mau, ele lá, talvez lá no primeiro andar da sua casa, ele olhou e viu uma vinha muito bonita pertinho da casa dele, e ele, vendo, quis aquilo para si. E ele ofereceu comprar ou fazer uma troca, e o homem disse: não faço. E como é que Acabe ficou? Ele foi se deitar e chorar, porque não tinha aquilo. E aí a Jezabel, a esposa dele, muito perversa, disse: você não é rei não? Ele disse: quem manda? E ela mandou matar Nabote e tomou a vinha. Quer dizer, a avareza levou a mentira, levou a desgosto, levou a assassinato. Em Lucas capítulo 12, nós encontramos outro exemplo. Versículo 13 diz: nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Você já viu briga por herança? Pois bem, é muito comum, não é? E esse cara chega e diz: meu irmão não quer me dar a minha parte, me ajude, Senhor. E olha o que Jesus diz, Lucas 12, 14. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Certamente o irmão desse homem era avarento. Parece que ele, se podemos dar razão a esse homem, ele só queria a sua parte. Mas Jesus diz: tenha cuidado.
Tenha cuidado com a avareza. E aí ele explica, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tenha muito cuidado na sua casa quanto à avareza. Cuidado com isto com seus filhos. Não deixe eles pensarem, porque outro menino tem, ele tem que ter também. Isso alimenta a avareza. Não é para ser assim. Essas palavras então foram ditas a esse rapaz que se sente lesado. A falta de contentamento, a avareza tem impedido a entrada de várias pessoas no ministério a se tornarem pastores. A avareza tem tirado muitos do pastorado também. Os 3 pecados que mais têm tirado pessoas do ministério são a imoralidade sexual, o amor do poder e o amor do dinheiro. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, 1 Timóteo 6, 6 a 10, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Quem é piedoso é contente, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E aí eu te pergunto, Deus só te deu as necessidades? A verdade é que eu acredito que não tem nenhum de nós aqui que Deus não tenha dado mais do que as necessidades. Alimento, roupa, água, teto. O contentamento é contrário à avareza. É compreender que a provisão do Senhor no momento é suficiente. Não significa não ter alvos, não significa tomar um voto de pobreza, mas é compreender que os que querem ficar ricos, tá? Aí não diz quem é rico, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Quantas vezes, por questão de cobiça, os homens não pegam um negócio que promete muita coisa com pouco dinheiro e em pouco tempo, e não acaba porque parece que o negócio é bom demais, a gente cai nela, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor do dinheiro. É isso que promove as guerras. É isso a briga entre os traficantes. Tem a ver com a avareza, né? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E por isso é muito importante que você não permita o seu coração avareza, porque muitos têm desviado da fé por causa disto. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O avarento vê uma coisa e quer.
Por isso, talvez uma coisa que você precisa fazer é evitar ir para um shopping. Né? Não está vendo, para não alimentar a avareza. Você compra aquilo, compra no cartão e dentro de pouco tempo vai para o lixo. O resultado da avareza, quanto a muitas pessoas, é que quando chega a ficar mais velho, não tem o que podia ter. Como, por exemplo, uma casa própria. Sempre vivendo de aluguel. Se tivesse economizado, especialmente mais cedo na vida, né? Contentamento, gastando menos no dia a dia, talvez podia ter tido uma casa. Talvez investimentos maus, gananciosos. O furto, né, é um dos frutos da avareza. O furto é um pecado raro aqui ao nosso redor? Não, é muito comum. Facilmente a gente pensa nos políticos. É bom lembrar que eles são homens como nós, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu vim com um grupo de pessoas. Eu vim com um grupo de pessoas para Maceió, da frente, e saía pela porta de trás. Eu sei que a gente estava lá dentro, né? Era no ponto final da linha, então o ônibus não estava em movimento. E aí a gente olhando e o pessoal passando da frente para trás. E aí a gente perguntou a alguém, e aí? É para entrar pela frente e sair por aqui por trás? Ele disse sim, mas fique calado. Os donos da empresa, eles são ricos, são aí só para tirar a vantagem da gente. Quer dizer, critica as pessoas por ganância e promovendo fazer a mesma coisa, né? Nós fomos lá pagar. A Igreja Católica Romana, aliás, no movimento Sem Terra, seria um exemplo de promover esse pecado da cobiça. Essencialmente, o que a Igreja Católica ensina é que o pecado da avareza é só do rico. E, portanto, roubar é só pecado se for rico. O mandamento não diz não furtarás se você é rico. O mandamento é para todos. E muitas vezes os pobres sofrem muita consequência dessa promoção, deste pecado da avareza, porque furtam um dos outros. Geralmente o rico mora aí de trás de um muro de 4, 5 metros de altura e tem vigia e ele está bem protegido, né? do furto. É lamentável. O comunismo e o socialismo promovem a avareza, promovem este pecado. Ensinam que todo mundo tem que possuir igual. E entenda, todos nós somos iguais quanto à imagem e semelhança de Deus, homem, mulher, branco e moreno, todos nós em termos de natureza, a semelhança de Deus,
Todos nós somos iguais. Mas olha lá que Deus fez muita diferença também. Uns, obviamente, são mais inteligentes do que outros. Uns recebem de Deus um corpo com que se torna um jogador de futebol e ganha milhões. Deus não fez isso com nenhum de vocês. Devem ter inveja deles? Não. Deus fez umas mulheres que são consideradas pela sociedade mais bonitas do que outras. E aí, como atrizes e na televisão, ganham muito dinheiro também. Muitas vezes são até sustentados por pobres, né? Grande parte dos que compram os ingressos de futebol para dar esse dinheiro todo ao jogador de futebol são pessoas pobres, e assim por diante. Quando dizemos que todo mundo é igual, sem distinção de raça, e foram feitos a imagem, sem distinção de raça e sexo, biblicamente estamos dizendo que todos têm o mesmo valor porque foram feitos à imagem de Deus. Mas dentro dessa igualdade, até os digitais são diferentes, né? Deus fez essas diferenças e nós temos que ter cuidado de não procurar promover, acabar com essas diferenças. Na verdade, eu tinha um bocado mais quanto à avareza aqui. A Bíblia fala muito mesmo deste pecado, e é um pecado que não deve fazer parte da vida de um pastor, justamente para ele servir de exemplo para o rebanho. Procurando aplicar isso um pouco, então, um pastor que fala sobre dinheiro é necessariamente avarento? Eu acabei de falar um bocado aqui, então me condenaria se fosse assim, né? Eu estou expondo a palavra, né? No caso, um pastor então que recebe salário da igreja é porque ele é avarento? Não, a Bíblia ensina que é dever da igreja sustentar os seus pastores. Mas é, por outro lado, uma questão de que nesse mundo, uma das características mais comuns de um homem desqualificado é a avareza. E uma das maneiras de reconhecer é que sempre está pedindo dinheiro. Eu estou falando sobre dinheiro aqui hoje de manhã, esse pecado, mas é uma coisa que eu todo mês estou falando? Não. Então, nós precisamos aprender como identificar isto. E como nós dissemos, não é uma questão de se um homem tem bens ou não. Muito tem a ver com como ele usa o que ele tem, se ele usa para servir. Se ele tem e usa para servir, então não está dando evidência desse pecado de avareza. Eu tive um problema aqui, um instante.
Desculpe aí, o computador trancou e eu só quero procurar aqui a minha conclusão. Ok. Chegando lá. Ok. Em termos da conclusão, você pode dizer: eu aprendi a viver contente. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No momento você pode dizer: Senhor, Tu me deste tudo que eu preciso e até mais do que preciso. Na Tua pessoa estou contente. Se não, tem um problema de avareza, né? Contentamento tem a ver com os bens que a gente possui, mas tem a ver também com mais do que isto. O mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 17 é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Você se alegra com o que outro tem? Muitas vezes eles não usam bem e é fácil cobiçar o que tem. Mas pense em Jesus. Materialmente, Jesus tinha tudo que você tem, como casa, como geladeira, como celular. Ele merecia menos do que você? Você merece mais do que ele? Você é grato a ele por tudo que tem? Você lembra que um dos versículos que nós decoramos e acabamos de citar: toda boa dádiva e todo dom perfeito são o quê? Lá do alto. Ser grato pelo que tem. Mas é bom lembrar também que estudamos sobre a questão da ira. Você é uma pessoa irada? Se é, confesse esta ira, como também a avareza, como pecados ao Senhor. Peça a Ele que lhe ajude a controlar isto. Muitas vezes a evidência de ira é a gente levantar a voz e falar, talvez até gritando, e falar rápido. Isso é comum em termos de expressão de ira. Afinal de contas, tem que falar ligeiro, porque senão você vai ter que ouvir e não quer ouvir. E o que é que Tiago 1, 19 e 20 diz? Nós também acabamos de dizer: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, essas coisas que nós destacamos aqui como sendo qualificações necessárias para quem se torna pastor, é porque, na verdade, toda a igreja precisa ser da mesma forma também. Quer dizer que a vida em Cristo
é transformado, a pessoa é nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Que Deus nos ajude a viver para a glória dele. Obrigado ao Pai por nosso estudo aqui da Tua Palavra nesta manhã. E, Senhor, estas qualificações pastorais são necessárias para toda a Tua igreja. A igreja de Cristo precisa estar em ordem. As coisas da vida velha precisam serem abandonadas e com arrependimento e o clamor a Ti para a transformação de vida. Abençoe, Senhor, quaisquer dos irmãos que lutam com a ira, que o Senhor possa ajudá-los a confessar isto como um pecado e Te suplicar a humildade e deixar para trás a ira. Que nós não sejamos governados por avareza. Dirigentes no trabalho, sim, mas com o trabalho no devido lugar. E o Senhor sendo o nosso motivo de viver. Que tendo o Senhor, que nós possamos andar contentes. Nós suplicamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.